Olá! Hoje a gente vai mergulhar num filme coletivo lá de 1967 que lançou um olhar super crítico e poderoso sobre a Guerra do Vietnã. O nome é Loin du Vietnam, ou Longe do Vietnã. E o mais impressionante é que a perspectiva desse filme, mesmo décadas depois, continua ressoando de um jeito, nossa, surpreendentemente atual. A nossa jornada por essa análise vai seguir 5 temas principais. A gente vai ver como o filme enquadrou o conflito, a crítica que ele fez à mídia, o dilema moral do Ocidente, a versão da história que ele conta e, no final, o seu questionamento bem provocador. Vamos começar pelo primeiro ponto. A ideia central do filme é mostrar a guerra não só como um conflito militar, sabe? Mas como um verdadeiro choque. Um choque fundamental entre dois mundos que são completamente diferentes. O filme já começa fazendo uma distinção que é crucial. De um lado, você tem a Guerra dos Ricos, que era travada pelos Estados Unidos com uma força industrial assim esmagadora, e do outro, a Guerra dos Pobres, onde o povo vietnamita responde com criatividade e uma determinação moral que parece inabalável. Para se ter uma dimensão do que o filme chama de Guerra dos Ricos, olha só esse número. É estarrecedor. Mais de 1 milhão de toneladas de bombas. O filme argumenta que o comando americano simplesmente não conseguia entender, não entrava na cabeça deles como um país pequeno podia resistir a tanta destruição material. E para ilustrar essa diferença de um jeito bem visceral, o filme traz uma comparação que é chocante. Isso mostra o abismo econômico gigantesco que alimentava todo aquele poderio militar americano. E em contrapartida, aí vem a engenhosidade da Guerra dos Pobres. Em vez de bunkers super tecnológicos, o que surgia em Hanoi era um novo ofício: criar abrigos individuais super simples. O filme enquadra isso de um jeito brilhante, como a técnica pobre respondendo diretamente à técnica rica. A partir daqui, o filme muda um pouco o foco, sai do campo de batalha e vai para a forma como o mundo assistia a tudo isso, de longe, através das telas de TV. Essa citação do filme é fundamental. Pensa bem, foi a primeira vez que uma guerra entrou na sala de estar de todo mundo toda noite. Mas aí o filme levanta uma questão bem incômoda. Será que essa proximidade toda, essa proximidade visual, realmente aproximava as pessoas da verdade do que estava acontecendo? E aqui tem um exemplo fascinante disso. Os editores tinham uma cena, um trecho de um homem em chamas, que era usado em tantos documentários sobre tantos conflitos diferentes, que eles até deram um apelido para ele: Gustave. A imagem virou um clichê, um horror que, de tanto ser repetido, foi perdendo o impacto. Então, o ponto crucial é esse. Será que essa enxurrada de imagens, em vez de criar empatia, acaba nos anestesiando? É uma pergunta que, lá em 1967, soava quase como uma profecia. E hoje, hoje ela é mais relevante do que nunca, né? A partir daqui, a análise fica profundamente pessoal. O filme se volta para dentro para explorar a má consciência, a hipocrisia e a confusão moral de quem assistia a guerra de longe, em total segurança. Essa frase é dita por um narrador que lutou contra os alemães na Segunda Guerra. Para ele, os americanos eram os libertadores. Então, a Guerra do Vietnã representou uma inversão moral chocante, onde os antigos heróis, de repente, assumiam o papel dos antigos inimigos. O filme, então, lança um desafio direto para essa indignação seletiva do Ocidente. Ele começa com uma frase que parece nobre, correta, e termina com essa acusação que é simplesmente devastadora. A ideia de que a solidariedade pode não ser uma questão de princípio, mas sim de conveniência, uma moda, de que algumas tragédias são mais bem cotadas do que outras. E o filme não fica só na teoria, ele cita exemplos específicos, conflitos daquela época que recebiam pouquíssima atenção. Chega a comparar o valor da vida humana nos noticiários com os altos e baixos da bolsa de valores. É pesado. Agora, o filme não se contenta só em criticar. Ele também oferece a sua própria interpretação da história, argumentando que as raízes da guerra americana estão, na verdade, no fracasso deliberado dos Acordos de Genebra. Essa linha do tempo mostra a lógica dos eventos segundo o filme, sabe? A promessa de paz, lá em 1954, foi sendo desfeita passo a passo, até combinar na intervenção militar direta dos Estados Unidos. A recusa em realizar as eleições de 1956 é vista como ponto de virada, o momento em que tudo desandou. Resumindo, o argumento do filme é que a guerra não foi um acidente, não foi um erro de cálculo, pelo contrário, foi o resultado de uma estratégia americana bem deliberada para impedir a reunificação do Vietnã sob um governo que Washington não ia controlar. E assim a gente chega na conclusão do filme.
Ele se volta para o crescente movimento anti-guerra dentro dos próprios Estados Unidos e apresenta uma escolha final, bem dramática para o mundo ocidental. O filme faz questão de destacar o crescimento massivo da oposição interna. O que começou com os grupos pequenos virou manifestação gigantesca como essa de abril de 67. Para os cineastas, isso era um sinal de que a própria sociedade americana estava começando a se desintegrar sobre o peso daquela guerra. Com isso em mente, o filme apresenta um ultimato, uma escolha radical para a tal sociedade dos ricos. Ou ela aniquila tudo e todos que se opõem a ela, ou ela se reinventa por completo, abandonando os privilégios e a violência que sustentam seu poder. É uma escolha de tudo ou nada. E é assim que essa análise nos deixa com essa questão final no ar. O filme não dá uma resposta fácil, não. Ele simplesmente joga o desafio à mesa, forçando uma reflexão sobre poder, moralidade e qual é o verdadeiro custo de assistir a uma guerra de longe. Uma pergunta aqui, vamos combinar, continua tão urgente hoje quanto era em 1967.